Pouco tempo, grandes pretensões, vou direto a elas. O que eu quero fazer aqui é, em primeiro lugar, mostrar para vocês o tamanho da transformação tecnológica que a gente está vivendo e principalmente vai viver nos próximos anos, que eu estou absolutamente convencido que já é a maior que a humanidade já viu disparado, mas vai acelerar. Segundo lugar, é como o blockchain, as criptomoedas se encaixam no meio dessa história. Isso do ponto de vista de tecnologia transformacional, quais são as oportunidades que isso abre e o que fazer a partir daí. O terceiro aspecto é olhar da forma que a maior parte do mercado olhou para a Bitcoin e para as outras criptomoedas até agora, como instrumento de investimento. Hoje, é uma boa? Não é uma boa? Esses são os três principais focos. E, de sobra, eu vou tentar dar uma pincelada no que está acontecendo na economia do Brasil. Fazer o máximo para conseguir encaixar tudo isso dentro dessa horinha que eu tenho. Então vamos lá. Para começo de conversa, eu queria colocar em perspectiva para vocês o processo de transformação tecnológica. E para isso, eu estou fazendo o seguinte, eu estou transformando o tempo de existência da Terra, que são 4 bilhões e 600 milhões de anos, como se isso fosse um ano. Eu estou fazendo isso porque 4 bilhões e 600 milhões de anos é um negócio tão descomunal, é um número tão grande que a gente não consegue se relacionar com ele. Ele não parece real. Muito bem, quero deixar claro o quanto as transformações estão acontecendo em períodos cada vez mais curtos, cada vez mais acelerados. Os primeiros 3 meses desse ano que eu criei, ou numa contagem normal, 1 bilhão e 100 milhões de anos, foram necessários simplesmente para surgir vida na Terra. Na Terra não, para ser mais específico, no sopão que era o mar naquele momento. Começaram a surgir os primeiros organismos unicelulares. Agora, para eles saírem do mar, levaram mais 2 bilhões e 100 milhões, mais 3 bilhões e 100 milhões de anos. O que significa o seguinte, naquela minha escala que eu transformei em um ano, levou 11 meses só para a vida sair da água. Sair mais ou menos, né? Porque os anfíbios não saíram totalmente. Para sair totalmente, agora o período diminui. A gente passa mais 90 milhões de anos e aí sim surgem os répteis. É uma semana naquele período que eu estava medindo. Dali, para a gente chegar nos mamíferos, foram mais 60 milhões de anos. Dos mamíferos para algo mais próximo da gente, que são os primeiros primatas, foram 200 milhões de anos. Para chegar nos primeiros hominídeos, e eu preciso ser franco, eu olho para eles e eu não acho eles assim tão parecidos com a gente não, mas enfim, os primeiros hominídeos surgiram naquela escala que eu coloquei de um ano, só no dia 31 de dezembro, depois das 8 horas. E para realmente chegar na gente, os seres humanos, naquela escala que eu coloquei, a gente só se adaptou ao que existia. O ser humano era caçador e coletor. Ele pegava o que tinha e quando não tinha, não pegava porque não tinha nada. Só nos últimos 12 mil anos que nós estamos aqui, surgiu a agricultura. É quando a gente começa a modificar o ambiente para torná-lo mais propício para a gente. Dali para frente, as coisas aceleram brutalmente. Só para deixar claro, aquilo ali são os 2 últimos minutos desse ano terrestre que eu criei. A partir dali, metade do tempo para frente, há 5 mil anos, surge a escrita. Quando surge a escrita, a gente começa a ter uma forma de transmissão de conhecimento muito melhor do que o que existia até então. Porque até então a única forma de transmissão de conhecimento que tinha era a minha boca e o ouvido que estava do meu lado. Que aliás, alto-falante, é uma forma de você começar a fazer algo numa escala maior. Surge a prensa. O Gutenberg, há 525 anos, criou a prensa e aí a gente consegue não ter que escrever cada vez, mas você imprime mais vezes algo que está ali. Aliás, não por acaso, o primeiro grande uso da prensa foi para disseminar a palavra de Deus, foi para fazer Bíblia, que era o grande negócio da época. Muito bem, o tempo passa e vem a internet. A internet surgiu dentro daquela escala que eu falei, nos últimos 336 milésimos de um ano. É nada, absolutamente nada. Aliás, na nossa escala normal, não são 50 anos. A internet faz o seguinte, ela conecta a gente, então aqui, com o resto do mundo inteiro. O que significa que a gente pode, primeiro, transacionar produtos, pode transacionar ativos, pode transacionar ideias com um cara que está lá no outro canto, e eu pego uma ideia que um cara teve lá na Indonésia, junto com outra ideia que um cara teve no Kuwait, e eu aqui no Brasil, a partir dessas 2 ideias, crio uma terceira ideia que não existia,
Na hora que isso está possível, que a gente conecta a gente completamente distante, o processo de inovação acelera brutalmente. E nos últimos 20 anos, ou 19 para ser mais preciso, surgiu a nuvem. E a nuvem permitiu que a gente deixasse disponível tecnologias que antes eram caríssimas e só eram disponíveis para grandes empresas, hoje são muito baratas, acessíveis para qualquer um. Se conectar a ideia ficou mais fácil, inovar ficou mais fácil. Mas talvez ficasse mais fácil do ponto de vista de gerar a ideia, mas você não conseguia executar. Você consegue. Porque a nuvem hoje disponibiliza as tecnologias que fazem com que você possa fazer. O último aspecto é que com a crise que os países desenvolvidos passaram em 2008, crescimento muito baixo que veio na sequência, e a consequência foi taxa de juros negativa ou muito próxima de zero por muito tempo, a disponibilidade de capital também para financiar novas ideias nunca foi tão grande. Se você junta capital, ideia, tecnologia, o resultado é muito simples. Explode um monte de novas tecnologias. Resultado disso aqui são as maiores, mais aceleradas transformações e a maior geração de riqueza que a humanidade já viu disparado. Para ser mais específico, se a gente pegar agora um período bem mais curto, só os últimos 2015 anos, o que a gente vai notar é o seguinte: o que vocês estão vendo ali, aquele número que aparece ali, é a renda per capita global anual. Ou seja, no ano zero, quando Cristo estava na Terra, cada habitante da Terra, em média, ganhava 467 dólares por ano, dá menos de $1,50 por dia. Ou seja, o dinheiro que existia só dava para comida e mesmo assim pouca. O resultado é que as pessoas viviam mal e viviam pouco. A expectativa de vida era de 30 anos, as pessoas viviam pouco, a população da Terra era pequena, tinham 200 milhões de habitantes na Terra. Só no Brasil tem mais do que isso hoje. Só que nada mudou nos primeiros 1000 anos. Isso só começa a mudar depois. Lembra que foi há 525 anos que surge a prensa. Não por acaso, é a época que a gente começa a ter os descobrimentos. Começa a ter uma pequena mudança, acelera depois de 1700, quando surgem as máquinas a vapor. Quando a tecnologia melhora, a produtividade cresce, a renda cresce. Quando a renda cresce, as pessoas comem melhor. Quando elas comem melhor, elas começam a viver mais. A população da Terra começa a crescer. O processo acelera muito mais quando, há pouco mais de 150 anos, aí sim vem eletricidade, automóvel, avião, telecomunicações, mas acelerar mesmo é depois da humanidade. Essa é a consequência de transformações tecnológicas muito maiores, muito mais aceleradas do que a gente nunca viu. Isso aqui é importante, só que eu quero trazer isso para uma escala humana, mais uma vez. Porque começa a falar de bilhões e não sei o que, fica um negócio meio complicado. Mas muito bem, essa aqui é a minha avó. Ela faleceu ano passado aos 98 anos, o que significa que eu convivi com ela há quase meio século. O que tem de importante é que eu quero mostrar para vocês o tamanho das mudanças que aconteceram ao longo da vida da minha avó, só para dar uma pequena ideia do que vai acontecer ao longo das nossas, quando o ritmo de aceleração e de mudança acelerou brutalmente. Mas vamos pegar o que mudou na vida da minha avó. 98 anos, ela nasceu em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. Quando ela nasceu em Itatiaia, não existia energia elétrica. Para um minuto, tenta imaginar viver sem energia elétrica. Foi a infância da minha avó. Para mim é pré-história. Mas não, foi a infância da minha avó. Mas a minha avó viveu desde sem energia elétrica até a época dos veículos autônomos, da internet das coisas, das criptomoedas, tudo isso ela pegou também. Espera mais um pouquinho. Eu vou pegar um setor para deixar mais... Eu podia pegar qualquer um, mas eu vou pegar transportes, só para mostrar o tamanho das mudanças ao longo da vida da minha avó. Aí você pega isso e multiplica para tudo e acelera exponencialmente, que é o que está acontecendo agora. Vamos lá. Ela vem para São Paulo, ela vem estudar. Como é que ela ia para a escola? Qual era o principal meio de transporte em São Paulo durante a infância da minha avó? Carroça, charrete. Outra coisa que para mim parece da pré-história. O tempo passa, chegou a vez do meu pai, hoje ele está com 75 anos. Como é que ele ia para a escola? Qual era o principal meio de transporte em São Paulo durante a infância do meu pai? Bonde, que é outra coisa que me parece muito. Eu vou para São Francisco, eu acho o máximo, porque eu vejo os bondinhos e eu acho que eu estou viajando no tempo quando eu vejo aquele negócio. Não, era assim que meu pai ia para a escola. O tempo continua passando. Para quem
chegou a minha vez. Para quem estiver procurando, eu sou aquele na segunda fileira com pinta metido no cantinho. Eu espero que seja má influência de um cara do meu lado que está com mais pinta metido do que eu. Como é que eu ia para a escola? O carro do meu pai era um carro, mas não parece muito com os carros de hoje. O tempo continua passando e eu vou trabalhar. Eu fui trabalhar na área financeira da Rodia. Antes eu tinha trabalhado em coisas que não tinham a ver, enfim, dei aula de inglês, fiz um monte de coisa, mas não tinha a ver com a minha área. Quando é que eu fui me meter em finanças, economia? Eu fui trabalhar na área financeira da Rodia, que era e é uma das maiores empresas químicas do mundo. Minha função, eu tinha duas principais. A primeira delas era o seguinte: eu recebia num papel datilografado. Para quem não sabe o que é, entra no Google e dá uma procurada. Aliás, o Google não existia na época. O faturamento da Rodia. Só que tem um detalhe: eu tinha que pegar o faturamento e colocar num terminal de mainframe, que é aquilo que vocês estão vendo lá. O mainframe era um computador mais ou menos do tamanho dessa sala, que estava ligado naquele terminal. Eu precisava colocar o faturamento da Rodia, só que era na época de hiperinflação no Brasil. O faturamento da Rodia era da ordem de quintilhões de cruzeiros. Aí eles me explicaram uma coisa: você pega esse número que você está vendo aqui, antes de você colocar os números por setor, por área, por região do computador, faz o seguinte: tira os números depois da vírgula e tira os números do milhar. Eu falei, combinado. Mas por quê? Pelo seguinte: o mainframe de uma das maiores empresas do mundo não era capaz de fazer uma transação com quintilhões. Qualquer calculadora de padaria hoje faz transação com números várias ordens de grandeza maior do que isso. Isso é o que mudou a tecnologia. Mas talvez a segunda coisa que fizesse deixasse um pouco mais claro o tamanho da mudança da tecnologia. Minha segunda função era pegar as informações de cada empresa, de cada setor, nos jornais, nas revistas, separar, tirar a página, o pedaço que era relativo àquele setor e colocar numa pasta que era a pasta do setor. Então, se eu quero saber o que está acontecendo no mundo das criptomoedas, eu ia pegar a pasta da criptomoeda. Não, eu quero ver o Ethereum. Então, eu abri a subpasta ali do Ethereum para ver o que estava acontecendo. Isso eu fazia na Rodia. Só que o que eu fazia na Rodia, tinham mais milhares de empresas no Brasil e mais centenas ou milhões de pessoas em cada grande empresa brasileira fazendo exatamente a mesma coisa. O que eu levei um ano fazendo, o Google faz em um nanosegundo, mas muito melhor do que eu fiz. Significa que é o seguinte: eu e mais milhões de pessoas que perdemos anos fazendo isso, na época, com coisa que hoje ninguém perde. Ali ela tinha 1 ano e meio ou 2, hoje ela tem 6 anos. Por que eu coloquei a foto quando ela tinha 1 ano e meio ou 2? Porque naquele momento aconteceu uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Ela pegou uma revista e começou a cutucar a revista. Depois de cutucar muito a revista, ela começou a passar o dedo na revista. Depois ela jogou a revista longe e ficou brava como só uma menina de 1 ano e meio ou 2 é capaz de ficar. Quem tem sabe do que eu estou falando, mas muito brava, dando chilique. Fui conversar com ela, eu levei uns 10 minutos para entender o que estava acontecendo, mas finalmente eu entendi. O que estava acontecendo é o seguinte: a minha filha, ao contrário de mim, e ao contrário de todo mundo que está nessa sala, ela é nativa digital. Ela nasceu no mundo digital. Para ela, o padrão é tela touchscreen. Hoje ela sabe o que é papel, ela desenha, mas quando ela tinha 1 ano e meio ou 2, para ela o negócio é o seguinte: aquela porcaria era um tablet quebrado, não era uma revista, e não está funcionando. Está funcionando, joga longe, mas como essa porcaria não funciona? Isso aqui é importante, gente, porque daqui a pouco essa molecada vai entrar no mercado de trabalho. Se vocês acham que as coisas estão acontecendo rápido, espera a geração que já saiu da maternidade mexendo no iPhone. O iPhone está completando 12 anos esse ano. Daqui a pouco tem gente que está começando a trabalhar que já saiu da maternidade mexendo naquela porcaria. O resultado disso aqui vai acelerar mais ainda aquelas transformações que a gente viu. Mas vamos em frente. Transporte. A minha filha certamente irá para a escola num veículo autônomo. Mas não um esquisitão que nem esse. Isso aqui é passado. Presente, aliás, passado, que já é verdade desde o ano passado, é o seguinte: Estados Unidos, você entra na estrada, olha para o lado, tem um caminhão. A diferença é que o caminhão não tem motorista. Por enquanto, como a gente acha isso muito esquisito, nós não somos nativos digitais, a gente acha meio estranho um caminhão sem motorista andando na rua, andando na estrada. O que eles fazem é o seguinte: eles deixam sentado ali, ao lado, no banco do passageiro, um sujeito completamente com cara
cara de idiota, porque ele não está fazendo nada, ele está ali de bobeira. Só para a gente não achar que o caminhão foi tomado por uma entidade. Isso vai passar. O ano que vem esse evento aqui, em vez de acontecer em São Paulo, vai acontecer, digamos, Los Angeles, Las Vegas. Se for o caso, porque isso já vai ser verdade em 6 meses, isso começa a acontecer no final desse ano, acaba o evento e se chama um Uber. Mas o Uber a partir do final desse ano entra em operação nessas 2 cidades drones não tripulados de 4 lugares que você chama e vão te deixar onde você quiser. E se a sua reação é falar, eu não entro num desses nem morto, foi exatamente a reação que a geração da minha avó teve quando apareceram os automóveis. Não tem cavalo? Eu não entro num desses nem morto. De lá pra cá, quase ninguém entrou num automóvel. E talvez vocês não queiram esperar ou vocês achem que isso não tem a ver com a realidade brasileira. A Embraer é uma dos produtores do Uber. E se você não quiser esperar, você não precisa, porque desde o final do ano passado você entra na internet, no Japão, e compra o seu drone pessoal de um lugar. Se eles entregarem a tempo, dá para sair voando, voltar para casa voando já, agora. Isso é presente. Aliás, é passado, isso é verdade desde o ano passado. Isso aqui não é futuro. Mas talvez vocês queiram fazer uma viagem maior. Digamos que vocês queiram ir daqui para o Rio de Janeiro. Faz o seguinte, pega o Hyperloop. O que é o Hyperloop? É um tubo que você tira o ar. Quando você tira o ar, não tem mais a resistência, ele está no vácuo. Você coloca aquela cápsula. Só que a cápsula, ela não toca o solo. A cápsula, por eletromagnetismo, ela se move sem a resistência do solo e, no caso, sem a resistência do ar. Como é que ela entra em movimento? A parte externa dela são placas solares que captam energia solar e que dão um impulso inicial. Mas uma vez dado o impulso, você não precisa fazer mais nada, porque como não tem resistência, ele não vai perdendo e desacelerando ao longo do caminho. Você deu um empurrão, o bicho vai. E aí você simplesmente para, breca, aliás, você recaptura a energia inicial que foi colocada, boa parte dela. O resultado é o seguinte, esse negócio é positivo em geração de energia. Ele não gasta energia, ele coloca energia que vai para o caminhão. E qual é a velocidade, já que você não tem resistência nem do solo e nem do ar? É um pouquinho mais rápido. É a velocidade do som. Mais ou menos 1.500 km por hora. Traduzindo, toma café da manhã em casa, pega o Hyperloop, em 15 minutos está no Rio, faz a reunião que você tem que fazer e volta e almoça em casa. Muito distante? Vai demorar? Não. O primeiro entra em operação entre Dubai e Abu Dhabi este ano. Muito distante do Brasil? Não. O centro de pesquisa para transporte de carga daquela empresa, HTT, em Minas Gerais. Qual é o país que vocês conhecem com o maior déficit de transporte de carga que existe? O Brasil. Qual é o país com a maior oportunidade para essa tecnologia que existe? O Brasil. Talvez vocês queiram fazer uma viagem ainda mais longa. Vocês querem ir para Tóquio. Aí faz o seguinte. Vai de foguete. Você pega o foguete em São Paulo, ele sai de órbita, volta a entrar em órbita em Tóquio, desce, 15 minutos. Tá bom, Ricardo, mas isso aqui vai levar séculos para acontecer? Não. Segundo o Elon Musk, 9 anos. Há um ano, ele falava que levariam 10. Eu reconheço que de lá para cá o Elon Musk anda meio esquisitão. Mas, até hoje, tudo que ele falou que ia fazer, ele fez. 9 anos, gente, passa assim. Eu mostrei o que aconteceu ao longo de 90 na vida da minha avó, e agora eu mostrei para vocês o que está acontecendo já e o que vai acontecer em uma década. Só que a imensa maioria das pessoas que está aqui vai viver muito mais do que 10 anos. Muito mais. Eu quero chegar com isso aqui, e eu peguei só transportes. Eu poderia pegar qualquer outra área, medicina, a área que fosse da vida. Não tem muito simples. As coisas vão mudar muito mais do que a gente consegue sequer imaginar. Isso é importante. É a mesma coisa, imagina chegar para minha avó, na infância da minha avó, quando não existia energia elétrica, e virar para ela e falar, vai surgir um negócio chamado Bitcoin. Que raio é isso? Assim, o cara era preso na melhor das hipóteses. Na mais provável, ele era internado no manicômio. É exatamente. Pega isso e multiplica por sei lá eu quantas vezes com a aceleração da transformação, é a realidade do que vem por aí. Por que isso tudo importa? Porque, como eu dizia, vai acelerar. Ativos digitais entrar no mercado de trabalho. Essa história me tocou porque essas crianças têm praticamente a idade dos meus filhos. Um menino de
8 anos, uma menina de 5, queriam ir ao McDonald's, eu não sei onde estavam os pais, mas provavelmente não estavam em casa. O moleque pega o tablet, entra no YouTube e digita como dirigir. Coloca o vídeo, dá o tablet para a irmã, de 5 anos. Pega a chave do carro, abre a porta, a irmã senta no banco do passageiro com o tablet. Como dirigir, vendo o vídeo. Menina de 5 anos. Enquanto essa menina de 8 senta no banco do motorista, a menina de 5 explica o que ela está vendo no vídeo para o menino de 8, o moleque dirige 2,5 km, chega no McDonald's e faz o pedido no drive-thru. É assim que a gente fica sabendo dessa história. É na hora que o moleque faz o pedido no drive-thru. Gente, vai acelerar brutalmente. 250 bilhões de dólares no ano, eles empregavam 1.200.000 empregados. E o valor de mercado das 3 gigantes do setor, 36 bilhões por trabalhador, em uma geração, multiplicou por 10. É por isso que a geração de riqueza está indo lá em cima. Mas quer dizer uma outra coisa. O desafio hoje é, quando as coisas mudam cada vez mais rápido, a necessidade de você entender o que está acontecendo e se posicionar de forma correta se torna muito mais importante por uma razão muito simples. Quem fizer tem mais a ganhar do que qualquer geração do passado já teve. Por outro lado, quem não fizer, dança, mas dança redondamente. Eu costumo brincar que assim, a história é o seguinte, é a história do motorista de táxi, que achou que o Uber foi um problema, ele não viu nada com o carro autônomo. Só que somos todos motoristas de táxi. A questão é entender o que está acontecendo e saber se reinventar. E diga-se de passagem, eu não peguei 2015 porque eu quis roubar, não. Eu só quis deixar claro no momento em que as vendas eram iguais. E notem que o valor de mercado das empresas aumenta muito mais do que o crescimento da produtividade. Porque no mundo digital, a capacidade de crescer é muito maior e, em segundo lugar, soma-se a esse fator o fato de que a gente tem margens muito maiores também no mundo digital. Indo em frente, tudo isso é muito bacana, mas toda boa história sempre gerou uma bolha de ativos financeiros. É sempre assim. Nunca a tecnologia fez tanta diferença, você pode ter certeza que vai pintar uma bolha de ativos ligados à tecnologia. Falar isso agora? Só que aquele slide ali eu fiz quando completou 10 anos da quebra da Lehman, setembro de 2018. Em dezembro, várias daquelas empresas tiveram quedas de preço de mais de 40%, 50%, 60%. E de lá para cá já recuperaram, pelo menos boa parte delas, uma parte significativa, mas eu acho que o ajuste está muito longe de ter sido inteiro. Isso quer dizer então que toda essa história de tecnologia então é papo furado? Não, gente. Pergunta rápida. A internet mudou a nossa vida? Acho que não vai dar para encontrar ninguém que acha que não. Ainda assim, estourou uma tremenda bolha de ativos de internet, a bolha das empresas.com em 99, 2000. Por quê? Porque sempre que há uma boa história, todo mundo quer entrar atrás da boa história, isso gera uma bolha de preços, os preços sobem ainda muito mais do que o que a tecnologia faz, e o que acontece depois, todas as vezes, não há nenhuma exceção na história da humanidade, o preço explode. Agora, preço das ações.com despencou em 2000. Ainda assim a internet mudou nossa vida depois? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque para mim é exatamente a história das criptomoedas. E eu me sinto absolutamente à vontade de falar isso, porque eu não fui um dos que, quando o preço estava subindo absolutamente, falou, é a festa, ao contrário. O que eu falei naquele momento foi, pula, vocês entraram na internet e só ver o que eu estava falando em 2017, basicamente era, pula fora, porque vai explodir. Estava claro que aquilo era uma bolha. Quer dizer, mais uma vez, que as criptomoedas não vieram para ficar? De jeito... Aliás, deixa eu mudar minha frase. Quer dizer que algumas criptomoedas não vieram para ficar? Não, aliás, isso é outra coisa importante. Uma coisa que eu garanto para vocês. A imensa maioria das criptomoedas que estão aí não vieram para ficar. A imensa maioria das empresas.com que surgiram lá atrás não existem mais hoje. Se vocês querem ter uma dúvida disso, pega o relatório da Amazon, de 1996. A Amazon falava por que ela estava super bem posicionada para os próximos 20 anos, ia crescer, ia acontecer. Uma das razões, ela tinha os parceiros certos. Ela tinha parcerias com as principais empresas em todos os setores. Era a Yahoo, Pets.com, a AOL, das 10 que ela fala, 9
já era. Isso aqui é só para... Aliás, nem o Bezos conseguia prever o futuro ali, mas o que ele conseguiu foi se reinventar dali para frente. O que eu quero dizer com isso é que é exatamente a mesma história. Agora, que a tecnologia de criptomoedas veio para ficar, mais uma vez, qual dessas vai ser a que vai ficar? Eu também não sei. Aliás, tem alguns palpites, mas o meu palpite não é melhor que o de ninguém. Não passa de um chutômetro, de uma impressão. O fato é que a tecnologia, eu não tenho grandes dúvidas, aliás, não tenho dúvida nenhuma que ela veio para ficar. Mas vamos chegar nisso com mais calma. Por hora, queria falar o seguinte: essa questão da bolha de tecnologia fica mais clara quando a gente vê uma outra coisa. Aquilo ali é a evolução do preço da Apple, a primeira empresa que passou a valer mais de $1 trilhão ao longo dos últimos 11 anos. Mais impressionante que a da Apple, a da Amazon. Interessante se a gente comparar isso com o PIB brasileiro. Ali eu tenho dois recados. O recado número 1, o Brasil precisa investir em tecnologia pesadamente. O recado número 2, tem uma tremenda bolha de tecnologia. Você prefere ter o Brasil inteiro ou a Apple e a Amazon? Essa é a escolha. Gente, meu ponto é muito simples. E eu sei que o Brasil não anda com uma moral muito boa, mas enfim, o ponto onde eu quero chegar com esse negócio é que bolhas estouram. E isso é importante porque, para mim, a próxima grave crise financeira que vem, basicamente vem uma recessão nos Estados Unidos em algum momento, nos próximos, 8 trimestres no máximo. Quando isso acontecer, vai estourar uma bolha acionária nos Estados Unidos. Quando isso acontecer, é muito provável que a gente tenha mais uma crise financeira. E isso vai mexer com tudo quanto é ativo no mundo. Aliás, a economia brasileira vai ser impactada. Mas, por hora, eu quero tratar exatamente dessa bolha e por que a queda vai ser significativa. Uma das formas que eu olho para ver quando um ativo está barato ou caro é comparar o preço desse ativo com a história. Basicamente é o que o Warren Buffett faz, parece que funciona. Eu peguei ali qual é a técnica que eu uso? O Buffett usa um indicador que é o preço das empresas em relação ao tamanho da economia americana. Eu uso um outro que os resultados não são muito diferentes, mas que é o seguinte: eu pego o preço dividido pelo lucro, mas tradicionalmente as pessoas medem o preço pelo lucro do ano. Eu pego o lucro ao longo de todo um ciclo econômico. Por quê? Quando a economia está indo para cima, está crescendo, está crescendo, está crescendo, o lucro da empresa está no máximo, o lucro está lá em cima. Então o preço-lucro fica menor. Você está dividindo por um lucro que está inflado. Por outro lado, quando a economia vai em recessão, o lucro despenca. E aí o preço-lucro parece que está caro, porque simplesmente o lucro está muito abaixo do que vai ser o lucro médio dali para frente. Eu pego a parte ruim e boa do ciclo, pego um ciclo completo, e com isso eu tenho um preço pelo lucro médio ao longo do ciclo econômico. Quando a gente vê isso aqui, a gente vê o seguinte: a gente viu em dezembro a segunda maior bolha acionária da história dos Estados Unidos nos últimos 120 anos. Podia ficar ainda mais caro antes de cair? Podia. Mas o fato é que quando a gente tem preços que estão muito acima do valor médio, que é aquele que eu estou chamando isso de overvaluation, quanto está acima do valor médio. Quando acontece uma recessão, que é o que a gente viu nas primeiras que estão ali em cima, que é quando estourou em 2001, que foi depois da bolha da NASA, quando teve a Grande Depressão em 29, quando teve mais recentemente o estouro da bolha imobiliária, 2007 e 2009, foram as 3 vezes que o excesso de preço, quando estouraram as bolhas, foi de mais de 50%. Na sequência, todas as vezes a Bolsa Americana caiu pelo menos 50%. E aí, quando você tem uma queda desse tamanho na Bolsa Americana, tem repercussão mundo afora. E tem um impacto diretamente nas criptomoedas, porque o preço das criptomoedas aqui no Brasil é determinado em dólar. E quando o circo pega fogo nos Estados Unidos, ele pega fogo no mundo. E o que é engraçado, e a gente viu isso em 2008, a crise de 2008 começa onde? Nos Estados Unidos. Qual é a moeda que ficou mais forte? O dólar. O que significa o seguinte: uma coisa que impulsiona o preço do Bitcoin para cima, é quando, pelo menos em reais, é quando o dólar sobe. Tem o segundo fator: nessa hora o circo pega fogo, o medo aumenta, as pessoas buscam alguma forma de se proteger. Se isso acontece quando as criptomoedas estão com o preço lá em cima, elas vão fugir de criptomoedas, vai ser um Deus nos acuda. Só que isso acontece quando o preço está lá embaixo, o processo é o contrário.
E aí tem um outro detalhe importante. Por que eu dizia que a próxima recessão americana não está longe? Por dois fatores. O primeiro é econômico. A gente já está no ciclo de crescimento dos Estados Unidos mais longo do pós-guerra. Só que a economia, nenhuma do mundo se move assim. Ela se move assim. Por quê? Porque quando uma economia cresce muito, necessariamente, para que o país possa crescer muito, ele tem que ir contratando cada vez mais gente. Quando ele contrata cada vez mais gente, a taxa de desemprego vai caindo, até que ela fica tão baixa que a possibilidade das empresas contratarem alguém que não está trabalhando se fecha. Pelo menos alguém que quer trabalhar e que é qualificado para o emprego. É o que aconteceu nos Estados Unidos. A taxa de emprego recentemente foi a mais baixa em 59 anos. Significa que a empresa não pode mais contratar alguém que quer trabalhar e que é qualificado, porque ela não acha. Aí o que ela tem que fazer? Roubar alguém do concorrente. Como é que você faz isso? Chega para o cara e oferece para ele um salário que é metade do que ele ganhava e ele vem trabalhar com você, não é isso? Não exatamente. Só tem um jeito, paga mais e ele vem. Só que peraí, se todo mundo na economia está pagando mais, os salários começam a subir mais rapidamente do que a produtividade. E quando isso acontece, mais gente que quer comprar o meu produto. E ainda por cima, o meu custo de produção subiu. Será que nessa hora eu vou aproveitar e vou vender mais caro o que eu faço? Eu, todo mundo, a torcida do Corinthians, do Flamengo e do meu Palmeiras, campeão brasileiro, sobem preço. Resultado disso aqui, inflação. Quando a inflação sobe, opa, aí tem um problema. Quando a inflação sobe, o valor do dinheiro cai. Para quem tem alguma dúvida, dá uma olhada em umas fotos que tem na internet da Venezuela, que são sensacionais. Você tem o produto e a quantidade de notas necessárias para comprar o produto. Então você tem um frango e um bolo de nota, literalmente nem até aqui em cima. Você tem um rolo de papel higiênico e um bolo de nota que é maior que o rolo de papel higiênico. Eu não vou dar nenhuma sugestão a partir daí, mas enfim. Onde eu quero chegar é muito simples. País nenhum sério quer chegar nesse ponto. Muito antes disso, o que você tem que fazer? Sobe a taxa de juros, encarece o crédito, e ao encarecer o crédito, as pessoas falam, pô, não vou pagar esse tipo de juros, eu não vou comprar aquilo lá não. As pessoas comprando menos, as empresas têm mais dificuldade de vender. Com mais dificuldade de vender, elas param de subir preço. E a inflação, que era problema, deixa de ser. Só que tem um efeito colateral que nós no Brasil vivemos bem nos últimos anos, chamado recessão. E aí é o ponto. Por que os Estados Unidos não estão longe? Porque está muito baixa a taxa de desemprego e, para completar, o governo Trump tomou duas medidas econômicas para dar um empurrãozinho que faltava em direção à recessão. A primeira delas se chama política anti-imigração. Qual é o problema da política anti-imigração, particularmente neste momento? Peraí, eu falei de duas possibilidades de contratação, mas eu não contei da terceira. Uma empresa pode contratar alguém que não está trabalhando, pode contratar alguém no concorrente, ou, e nenhum país normalmente pode fazer isso mais que os Estados Unidos, traz alguém de fora para trabalhar no teu país. Salários mais baixos, aí os salários não sobem, não tem pressão de inflação, está tudo tranquilo, o país continua a crescer. Só que o Trump fechou a porta. Ainda assim não precisava da inflação, se ele não tivesse fechado a segunda porta. A segunda porta ele fechou com a guerra comercial. O que a guerra comercial faz é fazer com que o produto chinês chegue de 15% a 25% mais caro nos Estados Unidos. Então calma, eu sou um produtor americano, está tendo aumento de custo de produção, tem aumento de procura, e o preço do meu concorrente subiu de 15% a 25%. Aí eu subo o preço mesmo. Porque se o preço do meu concorrente não tivesse subido, talvez eu não pudesse subir preço. Porque tudo bem, tem mais gente querendo comprar e está mais caro para eu produzir. Mas se eu subir preço, se quem fosse vender não fosse eu, fosse o meu concorrente, eu não subia preço. Só que não é o que vai acontecer, porque o preço do meu concorrente foi lá para cima. Moral da história, é inflação na veia. Inflação na veia é juros para cima. Juros para cima, vamos jogar os Estados Unidos. Mais cedo, mais tarde, dá para saber exatamente qual é o ponto que isso acontece? Não dá. Dá para saber que não está longe? Dá. Essa é a parte importante da história. O que me traz ao seguinte ponto. E Brasil? E o Brasil no meio dessa história? Primeira coisa que eu preciso deixar claro nisso aqui é que eu estou absolutamente consciente que parece que o governo atual tem uma habilidade particular de levar as suas próprias cascas de banana no bolso para poder jogar para você mesmo escorregar no meio do caminho.
estou consciente, eles fazem isso com uma frequência muito maior do que eu gostaria, criam problemas onde não tinha, mas aí é onde eu quero chegar. Apesar disso aqui, tem dois pontos importantes para entender. Primeiro, eles têm uma agenda econômica que faz sentido, e segundo, que eu acho que vai andar. A parte fundamental que tem que andar no começo, que é a reforma da Previdência, eu acho que vai andar. Por quê? Mesmo com a articulação política sendo um desastre, uma bagunça desgraçada, de assim, de não, eles brigam. Eles podiam brigar, mas podiam brigar escondido, não, eles brigam pelo Twitter, é um negócio horroroso. Mas, ainda assim, eu acho que vai passar. Porque no final das contas, se a gente for deixa de lado o estilo das brigas, que eu preciso reconhecer, às vezes é bem mais tosco do que eu gostaria de ver. Mas, deixando isso de lado, o fato que o Bolsonaro está brigando com o Congresso, para mim é surpresa zero. Vamos olhar para trás. Bolsonaro foi eleito com o seguinte discurso: agora mudou, o jogo agora é outro. Seguinte, não tem mais tomar lá da cá, eu entro, ganhei a eleição, agora eu mando, os caras fazem e acabou. Ah tá, faltou combinar com os custos. Porque vamos entender uma coisa: o governo Bolsonaro, o Congresso sabe do seguinte: se passar a reforma da Previdência, a economia brasileira vai acelerar mais uma crise fiscal, vai ter mais uma crise econômica, a chance de reeleição do Bolsonaro vai a zero e passa a ter até uma chance que ele não chega nem no final do mandato. Em outras palavras, o Bolsonaro está refém da reforma da Previdência, que por sua vez precisa da aprovação do Congresso, e o Congresso sabe disso. O Congresso não ia dar uma apertada para falar: peraí, não é bem assim, agora vamos ver, vamos negociar. Está na cara que ele ia fazer isso para aumentar o poder de barganha. E sabe o que eu acho que vai acontecer daqui até a votação? Mais um monte de movimentos em que o Congresso fala: não, não vai acontecer nada, eu não quero nem saber. O Bolsonaro fala: não, vem cá, gente, não é bem assim, vamos resolver. Aí acalma, fica aquela coisa. No dia seguinte, acalmou, o Congresso: não, mas não vai, mas não sei o que, porque vamos ver quanto dá para tirar mais dessa história. E o Bolsonaro: assim não vai dar, não sei o que, e ele: meu Deus, acabou o mundo. Aí ele volta: não, peraí, agora vai andar. A 45 do segundo tempo, passa. Por quê? Porque se não passar, não é só o Bolsonaro que vai dançar, não. Eu falei que o Brasil entra numa crise econômica, talvez nem o Bolsonaro chegue no final do mandato, mas vamos lembrar o que aconteceu da última vez? Não foi só a Dilma que dançou, não. Bom, vamos pegar o Cunha, que o STF acabou de manter a condenação de 14 anos, e vários outros caciques políticos dançaram. Tem mais de 100 congressistas, tudo congressista de calibre alto, com investigação correndo com relação a eles agora. Significa o seguinte, gente: o Congresso pode apertar, mas na hora do vamos ver, ele vai ter que passar, porque se não passar vai sobrar para ele. O que me traz o seguinte ponto: se de fato a reforma vai passar exatamente a reforma que o Paulo Guedes mandou, de jeito nenhum. Os congressistas vão ter que dar umas pitucadas para poder falar: não, imagina, eu fiz, eu defendi, eu fiz isso, aquilo, é um absurdo, enfim. Agora, na hora do vamos ver, eu acho que ainda vai ter, sim, uma economia significativa. Isso puxa a economia brasileira para cima, acelerando muito. Mas tem um segundo ponto. Olhando para cá, quando a gente olha para a economia brasileira, que Brasil o Bolsonaro herdou? Para a sorte dele, não foi o Brasil da Dilma. Quem herdou o Brasil da Dilma foi o Temer. Por que para a sorte dele? Porque o Temer herdou o Brasil com 3 grandes desequilíbrios macroeconômicos e resolveu 2. Isso não quer dizer que eu seja nenhum fã do Temer. Aliás, fiquei bem contente com o que aconteceu com ele recentemente. Mas eu preciso reconhecer que ele resolveu o problema de inflação que o Brasil tinha e o problema de contas externas. Só que sobrou um, que são contas públicas. O governo da Dilma gastou o dinheiro que o Brasil tinha e o que o Brasil não tinha. Só tem um problema, só tem um jeito de resolver, que é fazer a reforma da Previdência. Por quê? Porque o déficit público brasileiro esse ano estima-se que vai ser de 139 bilhões. E quanto é o déficit da Previdência sozinho? 450. O que significa o seguinte: se eu tirar a Previdência, o resto do governo tem um superávit gigante. O problema é que a Previdência tem um déficit muito maior do que o superávit do resto. Traduzindo, voltando a quando eu falava que ele não herdou o Brasil da Dilma, que Brasil é esse? O que vocês estão vendo ali era a expectativa de crescimento em branco e em verde, o que cresceu. Eu quero deixar claro que o período Dilma foi uma aberração. Para fazer isso, eu vou comparar com o governo que veio antes e o que veio depois. O que veio antes é do mesmo partido, portanto não tem nenhuma conotação partidária. Aliás, o que veio depois foi eleito com ela também. Muito bem. O que vocês estão vendo ali, aquele período do Lula, tem uma tendência e uma exceção. Perdão, 2 tendências e uma exceção. A tendência é que todo
Aliás, deixa eu começar pela exceção. 2009, ano da crise internacional, caem as expectativas, a realidade piorou mais ainda. Caiu o que está em branco, e o que está em verde foi pior. Esperamos marolinha, tomamos tsunami. Mas o Lula estava certo num ponto. Ele dizia que foi causado por uma crise internacional, foi mesmo. Quando eu tiro a coisa da crise internacional, eu vejo a seguinte tendência. Está vendo que as bolinhas brancas estão indo cada vez mais para cima? As expectativas estavam subindo. Segunda tendência explica a primeira. Se vocês notarem, em todos os anos, tirando da crise internacional, o que aconteceu foi melhor do que a expectativa que os economistas e os empresários tinham. As surpresas eram boas. Começava o ano com uma expectativa: o Brasil cresce mais, sobe a expectativa por o seguinte: o Brasil cresce mais, sobe outra vez, o Brasil cresce mais, sobe outra vez, Cristo vira foguete, só vai dar Brasil, não tem pra ninguém, Dilma tomou posse. E nós temos o reverso da medalha. A partir de então, todo santo ano sim, ano também, caem as expectativas. E o que é mais grave, ainda assim a gente se frustra. Ali, gente, tem um ciclo econômico completo, tem duas fases. A primeira fase é para cima, para cima, para cima, mas como todo adolescente descobriu, um dia nada sobe para sempre, um dia isso vira. E é para baixo, para baixo, para baixo, mas tem uma boa notícia, um dia isso vira de novo. Onde eu quero chegar com essa história é no seguinte: o ciclo econômico completo tem duas fases, uma para cima, uma para baixo. Na fase para cima, as surpresas quase sempre são positivas. Na fase para baixo, as surpresas quase sempre são negativas. Eu não tirei isso daqueles 8 anos, eu tirei estudando 120 anos e não só o Brasil, estudando 180 países. É assim que funciona. A parte importante é que a gente começou uma fase ascendente do ciclo econômico brasileiro em 2017. Aliás, um ano em que as surpresas foram positivas. Ricardo, você está falando que 2017 foi bom? Não, foi péssimo. Mas a expectativa era muito pior do que foi. A expectativa dos economistas era que o Brasil ia crescer 0,4%. Aí começa o ano, janeiro, delação do fim do mundo do Marcelo Odebrecht. Maio, reprise do fim do mundo com o Joesley Batista. Agosto, terceiro fim do mundo do ano com o bunker do Gedel. E quanto o PIB cresceu? O triplo do que as pessoas estavam projetando. Por quê? Porque é o que acontece na fase ascendente do ciclo econômico, salvo 4 exceções. Primeira exceção, crise internacional, que é o que aconteceu em 2009 e é o que mais me preocupa para frente, se a gente passar a reforma da Previdência. Segunda situação que o país cresce menos, mesmo na fase ascendente, guerra. Será que o Brasil vai entrar em guerra? Na verdade, de vez em quando eles dão umas cutucadas na Venezuela, mas eu não vejo guerra para valer, não acredito. Acho que essa chance é baixíssima. Terceira possibilidade, caos político. Eu não falei crise, eu falei caos. Que lembra, Marcelo Odebrecht, mais Joesley, mais Gedel é pouco, tem que ser pior que isso. Será que o governo, em primeiro ano de mandato, recém-eleito, vai conseguir gerar um caos desse tamanho? Eu acho difícil. Mesmo um governo com muita casca de banana, acho difícil. Muito difícil. O que me traz a última possibilidade. A última possibilidade normalmente, é uma guerra civil. O Brasil acho que não vai viver uma guerra civil e não viveu uma guerra civil ano passado. Mas o ano passado, ele viveu um negócio que tem o mesmo efeito numa guerra civil. O que uma guerra civil faz? Ela para o país. A gente teve um negócio que fez exatamente a mesma coisa por 2 semanas, chamada greve dos caminhoneiros. Pode acontecer de novo? Pode. Pode ter o mesmo efeito do ano passado? Duvido. Por quê? Porque quando ela aconteceu, antes de mais nada, qual é a expectativa para esse ano? 2,5, mas onde eu queria chegar? Eu não coloquei esse gráfico. Então, antes disso, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros no ano passado, o que nós tivemos foi, o preço do petróleo tinha acabado de subir 25% em real aqui, tinha subido na bomba de gasolina, não só o diesel, mas também a gasolina, o pessoal estava louco da vida, os caminhoneiros entram em greve, a população apoia, até porque, quem era o presidente? Michel Temer. Qual era a popularidade dele? 3%. O Temer conseguiu um negócio que eu achei que era proibido, eu achei que não podia. Ele teve a metade da popularidade mais baixa que a Dilma já teve. É um negócio inacreditável. Significa o seguinte: qualquer um que fizer qualquer coisa contra o governo tem o apoio da população. Ninguém gostava do cara, acho que nem a mãe dele estava gostando dele. É um negócio impressionante. Um negócio que eu nunca vi. O que significa? 3% era a mulher e o filho, e ele, né? Só é o 3%. Não esquece dele, senão não dá os 3%. Onde eu queria chegar nessa história? Gente,
Pode ter outra greve? Pode. A população não vai apoiar, não vai durar a mesma coisa, não vai ter o mesmo impacto. O que significa que riscos reais são, número 1, crise externa, número 2, não passa a Previdência, tem um caos fiscal e aí pode sim ter um caos político e um Deus nos acuda. Mas é isso. E diga-se de passagem, se eu olhar para esse ano, o mais provável é que nenhum dos dois vai se materializar esse ano. Pode, definitivamente pode. Mas acho, primeiro, que passa a Previdência e segundo, que a questão externa provavelmente é um pouco mais para frente. Indo para frente, onde eu queria chegar, seguinte, ao longo dos anos Dilma, o PIB brasileiro encolheu 11%. Nunca antes na história desse país. Em 120 anos isso não tinha acontecido. Só que faz 8 trimestres que ele está crescendo. Deve ter crescido de novo no primeiro trimestre aqui e como nos anteriores, pouco. Segundo trimestre desse ano vai crescer pouco. Terceiro trimestre, pouquinho mais, depende de quando passa a Previdência, vai ser em algum momento no meio do ano. Do quarto para frente, se eu tiver correto, que passa a Previdência razoável, o economia vai fazer assim, vai lá para cima. Vai aparecer muito mais no crescimento do ano que vem do que desse ano, só que os mercados antecipam isso. Na hora que tiver claro, vai passar, a bolsa faz assim. Só que onde eu queria chegar é no seguinte, quando são as grandes oportunidades em qualquer coisa? Um ciclo econômico, como eu falei, vai para cima até que não vai mais, vai para baixo até que não vai mais, acha o fundo do poço e volta a crescer. Só que a fase de expansão, ela se subdivide em duas. A primeira metade é só recuperar o terreno perdido. Ninguém está feliz. Desemprego está alto, muita gente ganhando menos dinheiro que ganhava antes, as pessoas estão loucas da vida. Sabe quando as pessoas vão ficar felizes, otimistas, só vai dar Brasil, Cristo vira foguete? Lá na fase de prosperidade, aliás, onde os Estados Unidos estão, fase de prosperidade, todo mundo quer se mudar para lá. Aliás, é uma ótima dica de saber onde não investir. Para onde está todo mundo se mudando? A brasileirada foi para os Estados Unidos, tira o dinheiro dos Estados Unidos. A brasileirada voltou, tira o dinheiro do Brasil. Não, é sério, gente, isso é sério. Sabe por quê? Gente, não estou brincando não. Sabe por que isso acontece? Alguém vai mudar de país porque teve um ano ruim? 2. Agora, 6 anos ruim, você vai embora. 6 anos bom, você vai para lá. Tá acabando, o que tinha para dar certo já deu certo, ou o que tinha para dar errado já deu errado. É assim que funciona. Quem quiser entender melhor esse processo, a história dos ciclos e particularmente esse último brasileiro, o livro que eu publiquei depois da tempestade, ele detalha isso um pouco mais, bem mais do que eu vou conseguir fazer aqui. Mas eu queria entrar, como é que a gente olha para o Brasil no meio disso aqui? O que vocês estão vendo ali é confiança, que é o motor da economia. O que define o que o consumidor faz? Se ele está confiante ou não está. Se ele está confiante, vai às compras. Se ele está com medo no futuro, é o seguinte, eu estou com medo de perder o emprego. Saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um carro novo, não é isso? Pouco provável. Na hora que eu não compro o carro, o vendedor da concessionária perde o emprego e, idem, os operários. Não por acaso a Ford demitiu 2.800, cada um desses caras ia comprar um apartamento. Só que não vai mais, ele está sem dinheiro. Aliás, o operário da construção nessa hora perde o emprego e o vendedor, o corretor de imóveis também, cada um ia comprar uma televisão, não vão mais. E aí é ladeira abaixo, confiança para baixo, a economia faz tipo, confiança para cima, ela vai para cima. Daqui para frente eu vou dividir os meus gráficos em 3 fases, que vai ficar muito fácil de ver para onde a economia vai. Antes da Dilma, durante e depois. Aliás, no livro, diga-se de passagem, o livro foi publicado antes sequer de começar o impeachment da Dilma, tá? E basicamente o que eu falava é o seguinte, vão acontecer 2 coisas. A Dilma vai cair, eu não sei como, não sei se vai ser impeachment, o que vai ser, não sabia nem se o Temer ia cair junto, quem ia entrar, não sabia nada. A economia vai virar, os mercados também. Por que dava para saber aquilo? Porque na história isso sempre acontece assim. Vamos olhar? Confiança para cima, o que a gente tem é consumo, economia crescendo. Só que aí a Dilma entra, entrega o Brasil com a confiança mais baixa da história do Brasil. Quando a confiança para de cair, inverte a direção e começa a subir. Dezembro de 2015. Por quê? Porque o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu entrada ao processo de impeachment. Só uma parte. Um país que precisa do Eduardo Cunha para retomar a confiança, que é o que acontece a partir dali, é brincadeira. Feito a parte. Lembra que a Dilma herdou um país que tinha a maior confiança da história, tinha também a maior geração de empregos da história. Só que aconteceu um fato muito importante, ela tomou posse. E aí, o que aconteceu é que o Brasil nunca destruiu tanto emprego na história. O impeachment mandou, os empregos voltaram. Isso aqui é importante
Porque com o emprego vem consumo, com consumo vem venda de empresa, com venda de empresa vem resultado de empresa, com resultado de empresa a bolsa vai para cima, que é o que a gente já vem vendo há algum tempo. Só que a grande questão é, e aí? E a taxa de câmbio no meio dessa história? Porque eu coloquei ali a taxa de câmbio real, é a taxa de câmbio ajustada pela inflação nos últimos 38 anos. Antes da Dilma, o dólar era para baixo, para baixo, para baixo. Por quê? Porque quando a economia brasileira fica mais forte, o dólar cai. Só que aí o que aconteceu? Dilma tomou posse. O dólar estava em 1,5, ele foi para 4,20. Aí tudo que é produto importado ficou caro. Quando o produto importado fica caro, a inflação, vou mostrar para vocês depois, vai lá para cima. Inflação subiu? Juros, taxa Selic dobra. O Brasil vive a maior recessão da história. Só que começou a dar o impeachment, o dólar que estava em 4,20 em valores da época, começa a cair, chegou a cair para 3, só que aí vem greve dos caminhoneiros, incerteza eleitoral, ele sobe para 4,20 de novo, cai mais recentemente. O ponto importante é, aquele 115 que é ao lado do lado, significa que hoje o dólar está 15% mais valorizado do que a média histórica. Eu falei que quando tiver uma crise lá fora vai subir ainda mais? Vai, mas é o seguinte, o dólar já está caro. O que significa que se você comprar qualquer ativo que é precificado em dólar, você está pagando 15% mais do que o valor médio só pelo efeito do dólar no preço disso aqui. Você precisa saber disso. Inflação. Quando eu falei o dólar subiu ao longo do governo Dilma, a inflação também. O dólar caiu, a inflação estava em 11, caiu para 2. Só caiu o dólar, volta para 4,20, a inflação sobe, chegou a bater em 4,5 e caiu. E geralmente abaixo da meta, tem ficado abaixo da meta a parte mais importante. Se passar a Previdência e não tiver uma crise externa, o dólar vai cair mais, até porque ele ainda está um pouco caro. O que significa isso aqui? A inflação que já está abaixo da meta vai ficar mais para baixo da meta. Peraí, inflação para baixo da meta, os juros caem. Agora eu vou fazer um exercício rápido. Vou fazer de conta que você é dono de um banco. Eu sei, é um exercício fácil, todo mundo pensa isso todo dia. Você prefere emprestar dinheiro a juros mais altos ou mais baixos? Mais altos. Você sabe que, aprovada a Previdência, os juros na sequência vão cair, porque o dólar vai cair, vai trazer a inflação para baixo. Peraí, se você sabe que o juro hoje está aqui, amanhã vai estar aqui, o que você faz hoje? Você pega hoje, que a taxa ainda está mais alta, empresta por um prazo mais longo, a longo prazo dá mais crédito a uma taxa mais alta. Quando isso acontece, a economia acelera, que é exatamente o que aconteceu entre 2004 e 2010, foi por isso que o Brasil surpreendeu, cresceu mais do que as pessoas imaginavam, e o meu ponto é, se passar a economia, não tiver uma crise externa, vai acontecer de novo. O que me traz ao gráfico mais importante dessa parte da apresentação de Brasil, os últimos 120 anos de crescimento do Brasil. Eu quero tirar dali 3 lições, uma política, uma econômica e uma de negócios. Eu vou começar com as 2 primeiras, política e econômica. A lição é a seguinte: toda vez que a economia está indo bem, as pessoas traçam uma reta para o céu. Vai continuar indo bem para cima, vai ser cada vez melhor. Num determinado momento faz assim, afunda. A expectativa está lá em cima, a realidade está aqui embaixo. Nessa hora, o presidente ou o ditador que estiver no poder cai, sempre. Só que na sequência, sempre a economia volta lá para cima, mais do que as pessoas imaginam. Vamos olhar? Final dos anos 20, o Brasil tinha até então a maior taxa de crescimento da história. O PIB crescia quase 10% ao ano. Acontece a crise de 29. A economia afunda e junto com ela a democracia. Getúlio Vargas deu um golpe no que até aquele momento, no início dos anos 30, era a pior crise econômica da história do Brasil. Você acha que as pessoas eram otimistas naquele momento? Ninguém era otimista. 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7,5% ao ano na média dos 3 anos. Aí o Vargas sustenta a ditadura enquanto o Brasil cresce. Está vendo que em meados dos anos 40 o crescimento despenca outra vez? Quem caiu agora? A ditadura do Vargas. Caiu o crescimento, cai o presidente ou o ditador que tiver. Só que o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, destruído. Ninguém era otimista. 3 anos depois, mais de 7% de crescimento, mais uma vez. Aí o Brasil vai crescendo e a democracia é sustentada, até que, meados dos anos 60, despenca o crescimento. Quem cai dessa vez? A democracia, o golpe militar. As pessoas ficaram otimistas com o golpe militar? Não. Só que 3 anos depois o crescimento deu mais de 7%. Ditadura vai sendo sustentada enquanto o Brasil cresce. Está vendo que na primeira metade dos anos 80 despenca o crescimento outra vez? Adeus ditadura. Quem caiu foi a ditadura militar. Voltou a democracia, só que tem um problema. Hiperinflação, aliás tem 2, hiperinflação e crise de dívida externa. Ainda assim, 3 anos depois deu mais de 7% de crescimento. Seguinte, gente, eu nasci no início dos anos 70.
Ou seja, antes eu não tinha como lembrar de nada porque eu não estava nem aí. Anos 70 eu era criança. Anos 80 eu não lembro de grande coisa na economia. Mas anos 90 eu começo a lembrar. Anos Collor. Eu tenho certeza, eu mostrei aquele negócio dos 10 mil anos, enfim. Pelo menos por mais 10 mil anos, tem duas coisas da economia do Brasil que todo mundo deveria estudar. São os anos Dilma e o Plano Collor. Porque saber o que não fazer é um negócio maravilhoso, vale muito. Nada fazia sentido. O Plano Collor era a coisa mais sem pé nem cabeça que eu já vi. Aquele negócio de pegar o dinheiro da poupança das pessoas. A inflação bate 88% ao mês. O Brasil está quebrado, a economia afunda. Quando a economia afunda, cai o presidente. Quando cai o presidente, acontece o quê? A regra é clara. Assume o vice do MDB. Já foram 3, né? Aquele ali qual era? Itamar Franco. Qual era o grande projeto do Itamar Franco para o Brasil? O Fusca. E porque eu estou pegando leve com o homem, porque realmente o grande ato do Itamar para o Brasil foi o carnaval e a fogueteira. Com fogueteira e tudo. Média de crescimento do Brasil nos 3 anos seguintes, mais de 5% ao ano. Requer o seguinte, o mínimo que o Brasil cresceu depois de graves crises econômicas foi 5% ao ano. Qual é a expectativa que economistas e empresários têm hoje? 2,5% de crescimento. Só tem 3 possibilidades, gente. A primeira, pode acontecer alguma coisa que faça com que o Brasil cresça 2,5%? Pode. O que tem que ser isso? A pior crise internacional da história do capitalismo. Porque a segunda pior, que foi a de 2007 e 2008, vamos ver, aliás, 2008, em 2009, por conta dela, o Brasil não cresceu nada. Só que em 2010 ele cresceu 7,5%. Em 2011 ele cresceu 4%. Na média dos 3 anos, 4%. Estão esperando 2% agora. Tem que ser muito pior que a de 2007 e 2008. Pode acontecer? Pode. Mas é provável que esteja vindo uma crise desta magnitude por aí? Não me parece o mais provável. Possível, sem dúvida. O mais provável? Não. Segunda possibilidade. Pode acontecer no Brasil crescer até menos que os 2, 2,5%? Pode. Mas para isso, o Bolsonaro vai ter que se provar tão incompetente quanto a Dilma foi. É possível? Aprendi que no Brasil possível tudo é. Mas tem que se esforçar tanto, mas tanto, tem que se tocar vento, é um negócio doido, não é coisa fácil. O que me traz a uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é que o Brasil vai crescer mais, talvez, muito mais do que as pessoas imaginam. Se for verdade, a gente ainda estava mais lá atrás. Isso é um ponto importante. Estava muito mais lá atrás. Na fase de mais oportunidade que existe. Qual é? O futuro vai ser melhor. Ninguém acredita. Porque quando as coisas ficaram boas, já passou a oportunidade. Isso aqui é consequência do famoso efeito paletas mexicanas, que funciona assim. Um cara teve uma ideia genial, brilhante. Ele falou, pega o picolé, enche de leite condensado. É genial, um negócio fantástico. E cobra por cada picolé o preço de 10 picolés. Fala, mas nunca vai dar certo. Deu certo. Não, e deu certo, e aí vem a parte mais importante. Na hora que deu certo, o cara que fez ficou rico. O cara ficou rico. Você não está rico. O que você está sentindo ali? Aquela coisa que você sente do lado esquerdo do peito, aquele aperto, aquele negócio assim que corrói por dentro, é a mais humana de todas as emoções. Ela se chama inveja, ela toma conta, sabe? O cara ficou rico, você não. Meu, aquele negócio. Aí você fala, calma, como é que esse cara ficou rico? Opa, venderam paleta? Vamos nessa! Quero vender, porque eu também vou fazer paleta. Um ano depois que o primeiro cara montou uma paleteria, tinham 6 cadeias de paleteria no Brasil. 2 anos depois tinham 200. 3 anos depois tinham 600. 4 anos depois tinham 1.200. No 5º ano você começa a desconfiar que aquilo vai acabar mal. O seu vizinho montou uma paleteria. Seu vizinho não entende nada de paleta. Aliás, nem de negócio. Você fala, não pode dar certo. Isso vai dar problema. Deu. No 6º ano deu problema, mas não foi o problema que você imaginava. O problema no 6º ano é que o seu vizinho ficou rico. Como é que você está se sentindo nessa hora? Até a besta quadrada do seu vizinho ficou rico vendendo paleta. O que você faz nessa hora? Monta a paleteria. O que acontece 6 meses depois? Alguma semelhança com o investimento em criptomoedas nos últimos anos?
Gente, aliás, tem algo errado com paleta ou algo errado com criptomoeda? Zero. Alguma semelhança com como as pessoas investem em ações, com como elas investem em imóveis? As pessoas estão quase sempre investindo na coisa errada na hora errada. Nada do que eu falei são coisas erradas em si. O momento que as pessoas resolvem investir é assim. Criptomoeda é fantástica. Surge há 10 anos. Os primeiros 5 anos, ninguém nunca me perguntou sequer o que era, como funcionava, nada. Ela saiu de 1 centavo para $100 nesse período. Multiplicou por 10 mil. Mas ninguém nem sabia o que era, ninguém queria saber. Aí quando aconteceu isso, as coisas falaram, o que é isso, Ricardo? Como é que funciona? Que história é essa de minerar e coloca lá? Mas como? Mas não tem lastro? Mas, bom, até aí a moeda dos governos tem lá. Não, mas tá. Isso foram os primeiros, isso há 5 anos. Aí uns 2 anos depois começaram a vir perguntas do tipo, o que você acha disso aí? Porque, sei lá, é meio estranho, mas está subindo tanto. Aí vem na sequência. Seguinte, aí ela já não estava mais assim, estava 1.000. Aí chega de 1.000. Aí o pessoal começando a falar. Aí ela chega em 20 mil no final de 2007, sem sacanagem. O Bitcoin especificamente, $20 mil. Estou precificando em dólar, não vou nem pegar em real. Eu não conseguia andar na rua. Porque tinha sempre alguém que me puxava pelo cotovelo e falava. A história era sempre igual. Ricardo, é o seguinte, o meu primo, às vezes era o primo, às vezes era o advogado, às vezes era o dentista, às vezes era o motorista do Uber, o cachorro, o papagaio, alguém próximo investiu em Bitcoin e subiu demais. Eu estou pensando em vender a minha casa e o meu carro e botar tudo em Bitcoin. O que você acha? E a minha resposta era sempre igual. Me conta uma coisa, quando ele custava $1.000, você investiu a casa, não sei o que. Ricardo, há 3 anos investir em Bitcoin era muito arriscado. Entendi. A $1.000 investir em Bitcoin era uma péssima ideia, mas a $20 mil é uma ideia brilhante. É engraçado, mas é exatamente assim que as pessoas agem, gente. É engraçado porque a gente, quando escuta, a gente está deixando de lado a nossa emoção. Sabe qual é a nossa emoção? Quando você começa a ouvir histórias de todo mundo ganhando dinheiro com alguma coisa, você quer fazer parte da festa. Você fala, poxa, quando ao contrário, você conhece alguém, ou você mesmo, investiu em algo que o preço caiu, aquilo dói, aquilo machuca. Você não quer investir mais em algo que ficou mais barato. Produto de investimento é a única coisa que eu conheço que quando entra em liquidação, todo mundo foge da loja. Estou vendo mulheres aqui, imagina uma loja de sapato, que o sapato custava 100, e aí a promoção agora custa 1.000. É isso que vem todo mundo comprar. E ao contrário, quando o preço do sapato cai de 100 para 10, ninguém quer comprar aquilo, ninguém quer chegar perto. Porque sabe qual é o medo? O medo é fazer o papel de idiota, que o negócio está caindo, estava a 100, está a 10, você compra, mas ele ainda cai, ele vai a 7, e você, todo mundo fala, tá vendo? Como é que você comprou isso aqui? Estava caindo, você comprou, só que ele vai a 7 e volta. Estou falando isso aqui, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A ação da Petrobras chegou a valer quase R$100. Aí ela vem despencando, quando ela estava a R$8, eu virei e falei, olha, acho que está na hora de comprar isso aqui. Vamos fazer de conta que você acreditou no que eu falei. Ela caiu de 8 para 4. Quando ela estava a 4, a Empíricos estava falando que ela ia a meio, que a Petrobras ia quebrar, que vai a meio, bababá. Aí tem duas coisas, você pode pegar e pular fora. E eu falei, gente, se era bom a 8, a 4 é melhor ainda. Depois o negócio vai a 20, 30 e por aí vai. Só que só foi bom negócio para quem aguentou ver o negócio que ele comprou a 8, primeiro bater em 4, para depois o cara triplicar o que ele colocou lá. Se você saiu no meio do caminho, se você não estava convicto que aquilo de fato valia o que você estava comprando, você perdeu 50% que você colocou. E isso é importante vocês entenderem com qualquer investimento. Mas onde eu queria chegar com isso aqui é o seguinte, como é que funciona o ciclo emocional e de investimento das pessoas? Eu mostrei o ciclo econômico, agora vou mostrar, a coisa está indo para cima, as pessoas ficam otimistas. Fala, pô, legal, isso aqui, tá vendo? Tá subindo, tá legal, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, ver como é que é. Ó, subiu mais, tá ficando mais legal, a excitação começa a tomar conta, o negócio aumenta. Quando sobe mais, tá vendo? Eu falei que era bom, tá vendo? O negócio tá indo lá, agora você bate no peito, começa a ficar corajoso, coloca mais dinheiro, aí o negócio chega lá em cima, você fala, meu, eu sou bom pacas, eu sou foda, sei tudo, e aí a euforia é uma festa, aí o negócio dá uma caidinha, você fala,
tudo bem, mas isso é temporário, é um pequeno ajuste, isso aqui vai voltar, não tem muito... Cai mais um pouco, você fala, não, gente, não é, tudo bem, isso é assim mesmo, é assim que funciona. Afinal de contas, eu sou um investidor de longo prazo, tudo bem. Aí você começa a ficar meio, putz, o que está acontecendo? Eu estou ficando assustado, essa coisa está me preocupando. Cara, eu não posso perder esse dinheiro, isso aqui tá sério, não sei lá, assim não dá, eu não aguento mais, assim não dá, eu não aguento, isso não é pra mim, isso aqui não dá, eu pulei fora, não posso, como eu pude fazer isso, como eu fui trouxa, como é que eu entrei nessa, não é possível, eu pulo fora, isso aqui não era pra mim mesmo, não tinha jeito, aí já sabe como é que é, pô, tá tudo lá pra... Estão falando que está melhorando, imagina, isso aqui não vai melhorar nunca, não tem jeito, isso é uma porcaria, não funciona, e melhorou mais, será que vai? Pô, deu uma melhorada mesmo, estranho. Opa, eu acho que esse negócio, dessa vez, é assim que funciona, gente. Sendo específico, isso aqui, a razão pela qual as pessoas respondem aquilo e fazem a coisa errada na hora errada é a razão pela qual a maior parte das pessoas, quando investe, perde dinheiro. Isso aqui é um estudo feito ao longo de 50 anos nos Estados Unidos. O retorno médio do investidor americano é pior do que todas as principais classes de ativo. Como é que o cara consegue pior do que tudo? É fácil, ele está sempre na hora errada, na coisa errada. Porque ele está sempre comprando o que já subiu antes e vai cair depois. É só assim que você consegue. Só que isso não é um investidor... porque o investidor americano é pior que os outros. O investidor americano é uma besta. Os outros é que saem... É igualzinho no mundo inteiro essa história. Por que isso funciona assim? Como é que a gente age? Subiu. Agora é uma boa. Essa é legal. Aí você entra. E você tem que ter um azar desgraçado para você entrar, e se aquilo está subindo, não subir mais um pouco. Aquilo sobe mais. Você tem que ser muito ruim para pegar logo aqui em cima. Você vai pegar aqui. Continua subindo. Aí você bate no peito, fala, tá vendo só, eu sabia, olha lá. Aí o negócio vira. Aí despeito, chega uma hora e fala, não, no começo você segura, depois fala, não aguento mais, agora eu pulo fora, aqui não tem jeito, aqui não dá. Você pula fora, você também tem que ter muito azar para sair no mínimo, ele cai mais, você tá vendo como foi bom cair? Aí o negócio vira, na hora que subir outra vez você fala, aí não, aí você vai repetindo até que morre duro, é assim que funciona o processo. Nem todo mundo faz isso. Você podia fazer o contrário, subiu. Tá todo mundo falando, subiu, mas de novo, não é que subiu um pouquinho, tô falando vários anos de alta. Porque subir um pouquinho no curto prazo, sim, é um sinal de que provavelmente na semana que vem sobe mais. Só que isso vale para semana, isso não vale para anos. E aí chegou o ponto onde eu quero chegar nessa história. Tá um tempão, e você tem que ter alguns instrumentos para ver se está caro. Ó, muito bem, aquilo está caro, pula fora e vai continuar a subir mais. E todo mundo vai falar que você foi uma besta quadrada de pular fora. Porque você não vai acertar o ponto lá em cima nunca. Só que depois o negócio vira. E quando virar, você está livre, leve e solto para comprar quando ficou barato. Aí você vai lá e compra quando todo mundo está... É fácil saber, tem até algumas técnicas. Capa de revista. O negócio saiu nas capas de revista de grande circulação. Se a matéria é positiva, vende. Assim, a bolsa é a velha, a bolsa não sei o que, vende. Se é o imóvel, não sei o que, vende. Se for a nova tecnologia, vende. Ação de empresa, o presidente da empresa saiu na capa do exame, vende. Cara, funciona no mundo inteiro. Você pega na revista Time para fazer isso nos Estados Unidos, funciona igualzinho. É porque os jornalistas são umas bestas? Não. É porque para virar notícia, aquilo tem que estar acontecendo há tanto tempo para ser notícia da grande mídia que tudo que tinha que acontecer de positivo já aconteceu, ou de negativo. E a técnica é fácil, vai repetindo aquilo e depois vira o Warren Buffett. É simples como isso, não tem muito erro não. Sendo específico, esse cara aqui, o Templeton, criou, é uma das maiores gestoras americanas, tem mais de $1 trilhão sobre gestão, e é baseado nisso que eu acho que é a grande... Se tivesse que levar uma coisa na palestra, leva o que esse cara está falando. Quando está todo mundo pessimista, olha para a oportunidade que tem. Quando está todo mundo otimista, bota a barba de molho. Porque basicamente, está todo mundo otimista, todo mundo que tinha para comprar aquilo já comprou. Está todo mundo pessimista, todo mundo que tinha para vender já vendeu. É por isso que o preço vira. Sendo específico, vamos olhar o que aconteceu com os preços. Isso aqui já tem alguns dias, de lá para cá, diga-se de passagem, teve uma recuperação de algumas, mas aqui dá uma pequena ideia do banho de sangue das criptomoedas em relação às máximas. Se assusta o suficiente quando vê aquilo?
vê a emoção que você está sentindo quando você está sentindo isso e sente com força ela. Porque o que você precisa aprender é, toda vez que você tiver uma emoção que é euforia, ó, como o negócio está legal, cara, dá 3 passos para trás. E toda vez que você tiver uma sensação de, meu Deus do céu, eu quero nem encostar nisso aqui, olha com carinho. Porque é isto aqui que gera a oportunidade de você comprar coisas que estão com grandes descontos. Não quer dizer que você tem que comprar automaticamente, porque as coisas podem... Tem coisa aí que caiu a 100%, em resumo, vale 0. Então não quer dizer que só porque... Isso é outra coisa, né? Tem uma história boa que é... Você sabe o que é um ativo que caiu 90%? É um que caiu 80% e depois caiu mais 50%. Aí ele caiu 90%. Então quando você caiu 80%, você achou que ele ficou baratíssimo. Pode cair mais? Sempre pode. A questão não é essa. A questão é você achar o que começa a chegar em preços que são razoáveis. Ponto número 1. Ponto número 2. Você tem estômago para aguentar o tempo que vai levar até aquilo de fato virar. Se você não tiver estômago, nem entra na brincadeira. Porque dificilmente você vai acertar isso lá embaixo na bacia das almas. O que me traz ao seguinte ponto. Hoje, o que eu acho, ativos brasileiros estão baratos? Já não estão mais. Eles estavam baratos há um ano, mas a gente saiu do momento que os ativos brasileiros estavam muito baratos para um momento em que hoje eles estão, bolsa, por exemplo, está mais ou menos precificada no que é no meu padrão que eu uso, muito perto do que é a média histórica, 3% mais barato, que é perto de 0. Agora, olhando a médio prazo, todas as vezes que ficou muito barato antes de cair pesado, primeiro ele ficou caro, provavelmente sobe mais. Ativos de criptomoedas estão baratíssimos. Podem cair mais? Pode ficar mais? Pode. Como pode ser que a virada foi semana passada? Que já teve de uma semana para cá, teve uma alta significativa. A gente só vai saber depois. E a questão toda é, nunca queira pegar a mosca, porque a chance de acertar isso é beira 0. Aliás, se acertar tem outra coisa. Pelo amor de Deus, porque às vezes acontece, por mera sorte, você acerta uma na mosca. Só que lembra que é sorte, porque a nossa tendência nessa hora é achar que a gente é gênio. E eu sei que eu já passei por isso. E a sequência normalmente é que você perde muito dinheiro, porque você fica super autoconfiante e faz muita bobagem. Indo em frente, recado final que eu quero deixar disso aqui. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Idea Lab, que é um acelerador da Califórnia, pegou as 250 empresas mais valiosas do mundo e foi analisar qual a principal razão de sucesso deles. Chegou à seguinte conclusão: mais importante do que para o sucesso delas, do que a grana, o financiamento que as empresas têm, é o modelo de negócio. Ainda mais importante é ter uma ideia bacana, inovação, algo diferente. Mais importante é execução. Só que o mais importante de tudo é timing. O recado que eu vim deixar aqui para vocês é, em primeiro lugar, o mundo vai mudar muito. Segundo, eu não tenho dúvida que as criptomoedas vão ter um papel cada vez mais importante nessa história, como instrumento de transação, como instrumento de reserva de valor na hora que os preços ficarem mais estáveis. Terceiro, do ponto de vista de investimento mais do que nada, procurem o que está barato e não entrem na farra do que subiu de preço, porque provavelmente você está pagando caro e você vai apagar a luz quando a festa acabar. Eu acredito tanto nisso aqui que eu uso isso não só para investir, mas para tocar os negócios que eu participo. Eu tinha uma empresa até 2 anos atrás. Há 2 anos, ano de Gedel, Marcelo Odebrecht, Joesley, eu montei mais 2. Por que há 2 anos? Porque eu fiz isso em 2017. Lembra que a economia brasileira, os indicadores chegaram lá embaixo, no final de 2015? Aí virou. Só que eu quis ter um tempo para ver que a virada era de verdade. Foram 4 trimestres em 2016 de crescimento. Eu falei, veio, não tenho mais dúvida que virou para valer. Em 2017 eu monto 2 empresas a mais. Diga-se de passagem, uma delas, se alguém quiser conhecer, chama o AA Inovação, é um serviço para contar em detalhes tudo o que está acontecendo de inovador. Por quê? Quem sabe você quer aproveitar uma ideia daquela para fazer alguma coisa aqui? A gente traz o que está acontecendo de mais inovador no mundo em 5 minutos por dia. É um serviço de assinatura e com aquele cupom ali, vocês experimentam 2 meses com 40% de desconto. A segunda, chamada Smart Trips, ela faz... O pessoal está batendo foto aí, deixa eu voltar. A Smart Trips faz o seguinte, ela ajuda a disseminar, se eu conseguisse, a disseminar pensamento com cabeça de dono
E reduzir custo de empresa com viagem corporativa. Eu não vou entrar nos detalhes de como ela faz isso. Para quem quiser conhecer, entra no smarttrips.co e vocês descobrem. Eu vim aqui, estou contando a história dessas duas empresas só para dizer o seguinte. Vim aqui falar, mudou, tem oportunidade, bababá, é muito fácil. Muito mais importante do que o que eu falo é o que eu faço, o que eu estou fazendo. Para deixar claro o tamanho da oportunidade que eu vejo ligada ao Brasil e a transformações tecnológicas, eu não sou um cara de tecnologia de origem. Eu montei duas empresas novas, cada uma com 2 sócios, que usam tecnologia para mudar o que está acontecendo. E no Brasil, não lá fora. Por quê? Porque eu estou convicto que, primeiro, a mudança de tecnologias, as oportunidades que vão ser trazidas são gigantes. E segundo, tem um monte de oportunidade no Brasil agora. Tinha mais ainda em 2017. 2017 os ativos no Brasil estavam muito mais baratos do que estão hoje. Mas acabou? Não acho que acabou. E esse é o recado final que eu quero deixar, que é o seguinte. As pessoas costumam dizer que crise traz oportunidade. Eu tenho uma visão diferente, gente. Crise não traz oportunidade, traz problema. Um cara que tem Seguinte, o cara comia muito, bebia demais, fumava pacas, não fazia exercício. Crise cardíaca. Está sentindo oportunidade? Bicho, o cara está com medo de morrer e dor no peito. Foi para a sala de cirurgia, deu tudo certo. O que importa é o que acontece agora. Ele tem 2 opções. A primeira delas, não faz nada. Toca a vida que nem antes, sobrevivi. Se ele fizer isso, o que provavelmente acontece na próxima? Abraço. Tem uma segunda possibilidade. Agora, ele passa a comer direito, ele para de fumar, ele bebe menos, ele faz exercício. Se ele fizer tudo isso, quem que criou a oportunidade? Foi a crise ou foi ele? Eu estou falando isso aqui pelo seguinte. Quando as pessoas dizem que crise traz oportunidade, elas criam uma ilusão de que quando as coisas ficam ruins, por exemplo, os mercados caem, a oportunidade está feita. Não é verdade. Quem cria oportunidade somos nós. Porque para você conseguir agir contra toda a manada, contra as suas emoções, você vai ter que ter a capacidade e a coragem de fazer isso. E isso requer muito trabalho. E é por isso que pouca gente é capaz. Tem poucos Warren Buffett por aí, pouca gente faz isso. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Criem as próprias oportunidades. É o que eu desejo, é o que eu espero para todo mundo aqui. Muito obrigado, tremendo prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente.